Olá Brasil, olá viajantes do tempo, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo Júlio da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e música. E hoje nós iremos falar sobre filmes de ficção científica, recomendações de filmes que estão disponíveis aí em streamings. Eu adoro ficção científica e estava faltando eu reservar todo o meu amor, todo o meu clamor por esse gênero de anos e anos que tem obras muito fantásticas. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Segue lá nas minhas outras redes sociais, como o Instagram e também o Twitter. Eu tinha comentado que eu estava bolando já essa lista há basicamente um mês atrás. Assisti muitos filmes e hoje estou aqui para recomendar esses filmes para vocês, que eu ouso dizer que são obras muita gente até conhece, mas que pouca gente comenta sobre elas. Claro que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre ficção científica e toda a história que esse gênero rendeu ao cinema, às séries de TV. Estou aqui como meio de recomendar filmes mesmo, né? Aqui no quadro Listas da Semana. Muita gente aí tem muitos outros canais focados em ficção científica. E um dos que eu mais gosto é o canal Futuristas da Bella Eichler, que eu vou deixar também como recomendação aí. E é um canal bem grande, bem popular já, mas queria trazer aqui essa lista para vocês. Já falei demais, agora sim, depois da vinheta nós falamos sobre os 10 filmes de ficção científica que você precisa conhecer. Bom, e antes da gente começar aqui com a nossa lista, vou fazer aqui 3 menções honrosas que eu acho que são muito importantes a gente comentar aqui antes desses 10 filmes que eu separei para vocês. A primeira é Duna, que saiu lá em 2021, que está hoje disponível na HBO Max. Eu não gostei do filme assim, mas eu acho que por ter vencido o Oscar e por ser uma adaptação que foi bem melhor do que aquela que foi lançada lá nos anos 80, ali que foi dirigida pelo David Fincher. Eu acho que essa adaptação aqui é muito fiel aos livros de Duna. Claro que eu não sei se é fiel, porque eu nunca li o livro ali do Frank Herbert, mas sem sombra de dúvidas é uma das grandes adaptações de filmes de ficção científica e de fantasia. E se você não assistiu, assista, porque vale muito a pena. A outra é Os Caça-Fantasmas Mais Além, filme que saiu no finalzinho ali de 2021, que é o quarto filme da franquia Caça-Fantasmas. Esse filme é muito interessante porque ele, ao mesmo tempo que ele funciona para um novo público, ele também tem elementos muito nostálgicos. O diretor, que é o Jason Reitman, que é o filho do Ivan Reitman, falecido diretor e roteirista de cinema, que dirigiu sim os 2 primeiros filmes da franquia, ali em 84 e 89. Esse filme é muito primordial. E por último, eu tenho aqui Free Guy, Assumindo o Controle, outro filme que saiu ali em setembro e agosto ou setembro, que foi um filme que é dirigido pelo Shawn Levy, e é um filme que ele tem uma estrutura muito interessante. É um filme sobre jogos, e ele até brinca muito com esse elemento de jogos, sabe? Você dentro ali daquele universo. É um filme que eu gostei, inclusive tem crítica aqui no canal. Agora sim, vamos lá falar sobre esses 10 filmes de ficção científica que você não pode perder. E começamos a nossa lista aqui com um suspense distópico e de ficção científica de suspense distópico, que é What's Happened to Monday, ou Onde Está a Segunda, filme de suspense e ficção científica distópicos de 2017, que é original Netflix, que está também hoje disponível na Netflix, estrelado por William Dafoe, Glenn Close e também a Romy Rapace. Esse filme que é dirigido por Tommy Wirkola e escrito por
pela dupla Max Botling e Carey Williamson e produzido ali por Philip Wiseau. Na história, para combater a superpopulação, o número de filhos de um casal de ter é rigidamente controlado pelo governo. Graças ao desespero, o homem tem 7 filhas gêmeas. Para criá-las da melhor forma possível, todas assumem a identidade da mesma mulher e cada uma pode sair de casa no dia que leva seu nome. As mulheres seguem em segredo até que uma das irmãs, segunda, some misteriosamente. Happy to Monday, ou Onde Está a Segunda, é um filme que elabora uma dramaticidade e também tem muito desses elementos de suspense e ficção científica. Foi um dos primeiros filmes de ficção científica que eu assisti em streaming, no caso aqui a Netflix. E é um filme que tem ali uma estrutura básica desse subgênero, mas que muita gente naquele lançamento lá em 2017 não assistiu tanto e esse filme é até bem subestimado. Eu adoro como o cineasta Tommy Wirkola, juntamente com o seu roteiro, eles estruturam muito bem essa história. Tem muitos elementos da ficção científica, aquela distopia muito louca, também como a montagem e a direção e também a produção ajuda muito nesse projeto aqui. Inicialmente a gente acaba conhecendo a história das meninas, os seus desejos, as suas diferenças, assim como a gente pode notar as diferenças que tem uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo. Assim é a base desse roteiro aqui. É um filme muito interessante. Willem Dafoe, que aparece bem pouco, ele aparece lá no início e tal, como flashbacks. E a história tem momentos muito interessantes. Eu gosto muito do roteiro, principalmente na parte quando as meninas vão sumindo e tem toda aquela coisa, aquele gênero mais de ação ali, tiroteio, porrada de bomba e muita coisa louca. E vai acontecendo coisas muito malucas mesmo nesse filme. É uma baita dica, um filmaço e tá na Netflix. Ainda falando um pouco sobre ficção científica distópica, que aqui não é uma ficção científica totalmente distópica, mas que vale muito a assistida de vocês, que é o livro de Eli, filme de ficção científica pós-apocalíptico de 2010, dos gêneros ação, ficção científica, dirigido pelos irmãos Hughes e escrito por Gary Whitta, aquele ali que fez o interessantíssimo e subestimado Depois da Terra. Produzido por Joy Silver e Denzel Washington, que também atua aqui como o Eli, juntamente ali com o oscarizado Gary Oldman e também a sensacional Mila Kunis. Na história, 30 anos depois da guerra ter dizimado o mundo, um guerreiro solitário chamado Eli caminha por horizontes arruinados, dando esperança aos que restam. Apenas um outro homem compreende o poder de um livro que Eli carrega e está determinado a se apoderar dele. Apesar de Eli preferir a paz, ele arriscará sua própria vida para proteger essa carga preciosa, pois precisa cumprir o seu destino de ajudar e restaurar a humanidade. Para você que não me conhece e estava aí fuçando muito meu Instagram, lá na nossa página no Instagram, acho que ficou bem óbvio que o meu apreço pelo Denzel Washington é desde pequeno. Eu adoro muito o ator, desde papéis dramáticos, desde papéis muito cômicos também, mas o livro de Eli é uma obra sensacional. Filme de ficção científica lançado lá em 2010, que tem ali muitas estrelas. Eu adoro esse filme porque a colorização desse filme é muito morta, são cores muito mortas, mostra realmente que aquele ambiente ali está morto, devastado pela guerra. Engrandece muito esse projeto, a direção e também o roteiro no qual foi escrito ali pelo roteirista Gary Whitta, e também eu gosto muito de como os atores estão bem aqui em seus respectivos papéis. Gary Oldman, ator maravilhoso, que tem muitas e muitas produções, ele carrega aqui com maestria um vilão que
Pode ser até um vilão genérico, mas o ator entrega tudo de si. Denzel Washington tem um dos seus momentos mais dramáticos e por ser um personagem muito religioso, o filme tem um viés bem religioso, um viés bem de fé, né? Principalmente ali quando a personagem da Mila entra ali na trama, que é a Solara, e isso engrandece muito o projeto. É um filme, né, de ficção científica pós-apocalíptico, que eu ouso dizer que é um dos melhores filmes desse subgênero. Claro que tem outros filmes, por exemplo, filmes bem clássicos como Metrópolis, lá de 1930 e alguma coisa, mas sem sombra de dúvidas, esse filme merece muito estar na sua lista. É um filmaço, com ótimas atuações, uma direção bem condensada, uma trilha sonora magnífica, e assiste aí. Bom, e também temos aqui Alita, Anjo de Combate, um filme que foi lançado lá em 2019, dirigido por Robert Rodrigues, baseado ali no mangá Yuki Kishiro, né, que é Battle Angel Alita. Esse filme que foi produzido pelo James Cameron e também o John Lydon e que é dirigido pelo Robert Rodrigues, um diretor por trás de franquias e filmes muito interessante. Na história, abandonado ali na Iron City, a ciborgue Alita é encontrada pelo cientista Dizon e revitalizada, ela acorda sem memória e em reconhecimento do mundo em que se encontra. Determinada a conhecer seu passado e explorar suas habilidades surpreendentes de luta, Alita se torna uma poderosa caçadora de recompensas, combatendo forças malignas. Eu não me lembro quando foi, mas sim, eu fui aos cinemas assistir Alita, Anjo de Combate, e eu tinha gostado muito do filme e não tinha entendido porque esse filme foi tão subestimado, porque muita gente não comentou sobre esse filme na época. Talvez seja porque tinha um outro filme e muita gente já estava esperando alguma coisa, filme que foi produzido pela Fox, de personagens da Marvel, mas isso aí deixa quieto. Mas eu adoro Alita, Anjo de Combate. Sim, é um filme muito interessante que tem ali um viés muito futurístico, né? Ali uma tecnologia muito avançada demais, atrizes e atores que estão bem em seus respectivos papéis e também que tem até o Caetano Veloso. Bom, mas sem brincadeira, esse filme ele é muito interessante porque as ambientações e a direção de arte e também os efeitos visuais aqui são muito interessantes. Eu gosto muito de como a personagem ela vai crescendo e se descobrindo e tendo forças, as habilidades dela crescem. Os atores estão muito bem isso aqui, sabe? Eu até falei dessa piadinha aí do Caetano Veloso. É muito parecido, né, que é interpretado pelo Christopher Waltz, que esteve lá naquele filmaço do Tarantino, né, que é o Django Livre. E esse é um filme muito interessante porque além de ser esse filme baseado em mangás, eu não li os mangás, mas é um filme que ele oferece uma experiência ao telespectador muito interessante. Eu gosto, além da parte lírica, né, o roteiro, eu gosto também de como o diretor Robert Rodrigues, juntamente com o seu produtor James Cameron e também parte do roteiro, eles estruturam bem essa história. É uma história muito interessante, com início, meio e fim. Um filme, assim, acho que é 2 horas e pouquinho, mas assim, o ritmo da história é muito boa, muito dinâmica. Está disponível no Telecine Play ou também no Apple TV. Eu estou deixando aqui em tela aonde está para vocês assistirem. Bom, já que a gente falou de filme subestimado, um dos filmes mais subestimados que eu acho que tem ganhado muita popularidade nos últimos 3 anos é Ex Machina, Inteligência Artificial, filme distribuído pela A24, filme de drama e ficção científica de inteligência artificial de 2015, dirigido e escrito por Arliss Garland, que também ele teve um filme novo nesse ano, né? Esse filme é estrelado por Daniel Gleeson, Alicia Vikander e também o oscarizado Oscar Isaac. Oscar.
Esse filme ele foi o vencedor ali no Oscar na categoria de melhor efeitos visuais, ali no Oscar de 2016. E nesse filme, aqui na história, nós vamos acompanhar Caleb, um programador de uma grande companhia tecnológica, qual é premiado entre os funcionários da empresa para passar uma semana com CEO Nathan, interpretado por Oscar Isaac, em sua residência particular. Lá ele descobre que fará parte de um experimento com a primeira inteligência artificial comandando uma robô em forma feminina. Ex Machina é um daqueles filmes maravilhosos pela experiência que nós temos durante o longa-metragem, que tem ali 1h e 48 minutos de duração. Muitos podem reclamar pelo seu início muito devagar demais, mas quando você entra de fato na história, ela te convida e assim, é um filme muito louco, sabe? Eu sempre fiquei fascinado, né, por robótica, né, por tecnologia e essas coisas, e como, né, hoje já está sendo mostrado que se a gente não tomar jeito, se a gente não estudar, se a gente não, né, os robôs realmente vão tomar o nosso trabalho, né? Quem sabe daqui a pouco, né, essa pessoa aqui seja, né, um robô né, as coisas já são difíceis. Mas sério, eu adoro esse filme, eu acho que é um filme que tem um nível de produção altíssima, sabe? Eu gosto muito da Alicia Vikander, né, que é uma atriz que eu não conhecia na época, e eu me lembro que, assim, no caso, eu fui assistir esse filme um dia desses, né? Mas é muito interessante como esse filme ele elabora essa ideia muito louca, sabe? No qual, né, tem ali, né, a questão da inteligência artificial e como elas também sim têm sentimentos, claro que a gente está falando de um filme de ficção, mas fica muito natural, e eu adoro a forma como o diretor ele utiliza muitas coisas interessantes aqui. A direção de fotografia com aqueles enquadramentos muito interessantes, e o som, que tem aquele som muito mais fechado, sabe? Até porque a gente tá dentro ali, é basicamente uma caixa, né, que a gente tá aí. Então o som ele é muito preso, ele é muito assim, muito preso, assim, muito o elemento visual também ajuda muito, porque a gente fica bem preso dentro daquela história. Tem um roteiro muito bem escrito, uma pessoa bem problemática, e a atuação do Oscar Isaac também eu acho muito boa, acima do possível. Para resumir, esse é um filme que tem uma produção muito alta, uma direção muito perfeita, com atores e atrizes que sabem sim atuar bem em um longa-metragem que merece ser muito bem assistido. Bom, e também temos aqui Palm Springs, um filme que foi lançado lá em 2020 pela plataforma Hulu, mas que naquela época não estava disponível assim no Brasil, e que chegou agora na Star Plus com uma das piores divulgações de filmes que eu já vi em toda a minha vida. É sério, a Star Plus Brasil tem um problema enorme, mas enfim, esse é um filme de comédia romântica / ficção científica de loop temporal, dirigido por Max Barbacou e escrito por Andy Seara, estrelado ali por J.K. Simmons, Andy Samberg, Kristen Miliot. Na história nós vamos acompanhar Niles, interpretado por Andy Samberg, homem relaxado e sem preocupações, e em um casamento em Palm Springs, quando ele conhece Sarah, interpretada por Kristen Miliot, a relutante madrinha do casamento, ele se vê incapacitado em deixar o local onde eles estão presos ali em um loop temporal. Bom, esse é um filme que eu já queria ter assistido, eu não tinha assistido ainda, né? E quando saiu aí na Star Plus, eu fui assistir depois de umas 2 semanas, mas uma das coisas que eu mais gostei aqui em Palm Springs é a sua estrutura narrativa. É um filme que tem ali início, meio e fim, mas ele tem uma dinâmica muito condensada. Eu gosto muito da interpretação
dos personagens, né? O Andy Samberg, que faz aqui o papel do Niles, e também a Kristen Miliot, que faz aqui o papel da Sarah, né? É uma história que vai se desenvolvendo ao ponto, né, deles se conhecerem mais. É uma comédia romântica, mas ela é mais uma comédia romântica do que uma ficção científica. Porém, eu acho que esse filme ele tem muitos elementos da ficção científica, principalmente por referenciar bastante De Volta para o Futuro, e também como o personagem do J.K. Simmons, ele cria aquele estereótipo, né, daquele vilão que não é caricato, é um vilão que a gente gosta. Tem até uma parte ali do longa-metragem onde tem esse desenvolvimento, né, sobre esses dois personagens do J.K. Simmons e tanto do Andy Samberg. Esse filme ele foi indicado em vários prêmios e venceu o Critics' Choice Awards lá de 2020. Eu me lembro disso porque foi um dos primeiros posts de premiações que eu fiz lá no meu Instagram. E caso você ainda não me siga aqui, @jcríticas, porque lá tem muitos conteúdos diários. E assim, esse filme é maravilhoso. Eu não pretendo fazer crítica ainda sobre esse filme, até porque já passou, né, infelizmente, as plataformas de conteúdos, YouTube e aquelas outras redes sociais. Infelizmente tem aquele algoritmo de você fazer conteúdos no exato momento em que uma produção, série ou filme é lançado em streaming. Então eu não pretendo fazer, mas eu gostaria de recomendar esse filme para vocês. Bom, e temos aqui um filmaço que na época eu não assisti no seu lançamento. É um filme que lançou, acho que foi na Netflix, né? Muita gente falou desse filme, muita gente gostou desse filme, a crítica também até gostou desse filme, mas que também é aquele bom exemplo que pouca gente também falou dele tão perfeitamente, porque eu acho que ele é um filme muito bom em sentido narrativo. I Am a Mother, ou Eu Sou a Mãe, é um filme de ficção científica e suspense lá de 2019, dirigido por Brent Spiteri e escrito por Michael Lord Green. É produzido pelo Timothy White e Kevin Mulholland. Aqui na história, criada por uma gentil robô a quem ela denomina como mãe, uma adolescente identificada apenas como filha é designada para repopular a Terra depois do desastre que levaram boa parte da população humana mundial a ser dizimada. Mas quando uma mulher desconhecida chega à impenetrável unidade de repovoamento dando notícias alarmantes, o laço afetivo criado entre humano e a robô fica ameaçado e muitas outras coisas acontecem nessa maravilha. I Am a Mother, ou Eu Sou a Mãe. Na verdade, eu nem sei se esse é o título PTBR original, mas esse é um filme bastante interessante sobre ficção científica de androides, robôs e essas coisas. Tem um viés bem tecnológico, bem interessante também sobre aquele elemento do desconhecido, sabe? A mãe não aparenta ser uma ameaça, apesar que a gente olha para ela, a gente vê que ela é sim uma ameaça, mas a direção muito bem equilibrada com os bons efeitos sonoros ajuda muito a essa história a se desenvolver de uma forma bem legal. Gosto muito da atuação da Hilary Swank. Ela é uma atriz que eu gosto bastante dos filmes em que ela está. Ela aqui que está como não necessariamente uma coadjuvante, mas ela entrega aqui uma das suas interpretações mais coesas e mais duras, sabe? Tem momentos muito catastróficos aqui que mostra tanto essa perfeição da atriz, sabe? A maquiagem, o figurino e também a direção de mixagem de som é muito interessante. É um daqueles filmes que você tem que assistir prestando atenção aos detalhes, como o diretor aqui, né, que usa muitos enquadramentos, planos muito fechados para te deixar mesmo com aquela sensação de respiro, e é um filme deslumbrante em vários sentidos. Eu gosto muito desse filme, é um filme que merece ser assistido, que assim, ele não é tão subestimado assim, mas sim, ele tem que ser assistido, e quem inclusive me indicou esse filme foi o Elmer, lá do canal Power Pop, que também é youtuber, né? Eu vou deixar também
como recomendação o canal dele aqui. Bom, já que eu aqui falei sobre, na verdade eu não tinha falado, mas já que eu denominei aqui o nome Cyberpunk, eu acho que a gente tem que falar sobre esse anime, né, clássico ali do final da década de 80, que é Akira, filme de ficção científica Cyberpunk de 1988, baseado ali no mangá de mesmo nome que foi escrito pelo Katsuhiro Otomo, que também aqui escreve e dirige essa obra tão sensacional e tão importante, influente na cultura pop. Na história, Kaneda lidera uma gangue de motoqueiros no ano de 2019 em Tóquio, em Neo Tóquio, que consiste na cidade de Tóquio reconstruída, depois da original ter sido destruída por uma explosão que levou à Terceira Guerra Mundial. Ao se defrontar com outra gangue que invadiu seu território, um dos membros da gangue, Tetsu, desgarra-se e é sequestrada pelas forças do governo, passando por experiências que objetivam a desenvolver poderes paranormais nele. Não, gente, Akira é só uma das melhores obras de ficção científica, né, distópicas e também de cyberpunk da história do cinema. É um filme que sim, ele teve ali a sua estreia aqui no Brasil, na época lá em 1988, como um dos grandes blockbusters, né, que estão ali no mainstream de uma forma bem interessante. É um filme com uma direção de cenários muito interessante. Eu gosto muito, né, dessa história aqui, como ela é retratada, desde, né, ali dos envolvimentos dessas gangues das motos, né, com imagens muito bonitas. Adoro a forma como esse filme ele chama o telespectador para esse universo, sabe? É um filme que, assim, merece um super críticas da semana aqui. É um filme que, assim, é um marco da cultura pop. Tem sim, né? Eu adoro, né, o Tetsu, que é esse personagem que vai se transformando ali no Akira, que tem ali esse viés ali do governo e tal, e a forma como a história ela é contada, a forma como a animação, tem técnicas de animação muito interessantes aqui, eleva demais ao telespectador. Eu adoro como o diretor / roteirista, né, o Katsuhiro Otomo, ele dá aqui esse viés mais bem elaborado, sabe? É uma animação com a técnica de animação que, assim, muitas pessoas não podem reconhecer isso, mas, cara, é uma animação é um anime muito atual, que retrata coisas tão atuais, sabe? É um filme de 1978, muito bem elaborado em roteiro, em direção, em montagem, em produção. As cores aqui, cara, retratam ali essa distopia, essa coisa louca. Eu adoro esse anime. Inclusive, eu fiz um post lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui no link na descrição, que eu falei de cada detalhe aqui, da importância que Akira teve na história do cinema, na cultura pop e diversas outras coisas que eu fui construindo lá no meu post. Então, mais mesmo assim, é uma história bem contada, bem dirigida, fantástica. Nós temos aqui See You Yesterday, filme de ficção científica de 2019 da Netflix, que muita gente acabou nem assistindo. Se alguém assistiu, eu não me lembro. See You Yesterday, ou A Gente Se Vê Ontem, é um filme de ficção científica sobre viagem no tempo e drama socio-racial de 2019, produzido por Spike Lee, dirigido por Stephen Brizal e escrito por Frederica Bailey. A história, dois jovens prodígios tentam dominar a arte de viajar no tempo, mas um tiroteio policial envia-os numa série de viagens perigosas ao passado. Comentário social, ficção científica de viagem no tempo, uma fotografia sensacional e uma produção de Spike Lee e com direções muito interessantes. Essas são uma das pequenas coisas que eu tenho a falar sobre See You Yesterday, né, que A Gente Se Vê Ontem, né? Esse é um filme de ficção científica de viagem no tempo muito interessante, que foge
ali dos clichês dos gêneros. Na verdade tem um clichê, mas a gente nem nota. É um filme super gostosinho, filme para assistir na sua sessão da tarde, assim, de uma forma bem legal, sabe? O filme tem esse texto sociocultural, racial sobre o que aconteceu ali com aquele jovem lá estadunidense, que foi o Trayvon Martin, no qual ele foi morto por um policial, George Zimmerman, ali em 2018. E a partir desse acontecimento, Life Black Matters, né, trouxe aí muitas ideias legais que estavam sim na gaveta. Tem, por exemplo, tem um curta da Netflix que venceu o Oscar de 2020, se eu não me engano, 2021, se eu não me engano, e que sim, é um filme muito interessante. Tem inclusive tem aqui uma atuação aqui que é deslumbrante, que é do Michael J. Fox. Se você bota esse ator num filme de viagem, cara, é muito bom. Eu também adoro, né, a menina que é a CJ, né, que ela é muito interessante porque a atuação dela é muito dela saber as coisas, né, dela tentar aquela nerd, né, estadunidense, e tem ali aquela coisa. Também tem ali o Seb, né, que é o melhor amigo dela, que ele também, a atuação do menino é muito boa. Tem o irmão dela ali, que tem ali esse ponto onde ele acaba morrendo ali, né, e aí ela tem que voltar no tempo várias vezes, né. E, cara, assim, é uma sessão muito interessante, é um filme muito interessante. Eu quero que vocês assistam e tirem suas próprias conclusões. É um dos filmes que eu mais gostei de assistir, né? E tá lá na Netflix, tá bem escondidinho lá na Netflix, então vamos assistir esse filme. Para esse filme, assim, tem uma história muito interessante, com uma direção muito bem feita e, assim, um aproveitamento narrativo que combina muito com esse gênero. Ficção científica de viagem no tempo sempre foram, assim, um subgênero dentro da ficção científica que eu sempre gostei. Então assista aí See You Yesterday. E também temos aqui, não podia deixar de falar sobre esse filmaço ali de 2005, se eu não me engano, 2004, que é O Efeito Borboleta. Filme de drama e ficção científica, né, lançado ali em 2004, escrito e dirigido por Eric Brass, J. Maker Brugger, estrelado por Ethan Cully e Amy Smart. Um rapaz com problemas de memória descobre que consegue voltar ao passado lendo diários escritos na infância. Bom, eu já tinha feito a crítica aqui desse filme, mas, né, ficou bem, assim, a imagem ficou horrível e eu tive que apagar, mas eu adoro esse filme. Eu acho que é um dos filmes de ficção científica que eu mais gosto. Eu tinha assistido várias vezes quando eu tinha uns 11 anos. Eu adoro o Ethan Cully aqui. É um filme que explora muito os traumas que ele vai tendo durante a sua infância, desde ali do seu problema pela falta do seu pai e também por alguns outros problemas que o filme vai colocando em si. Tem atuações primordiais e muito boas aqui, e cenas muito impactantes que, sim, são muito boas para a construção narrativa do longa-metragem. É um dos filmes que eu mais adoro, sabe? É um filme com deslumbre narrativo e cenas maravilhosas, com a direção de fotografia que emula muitos movimentos de câmeras e também planos, por exemplo, planos muito longos e também planos abertos demais, sabe? E também planos de close-up ali no personagem interpretado pelo Ashton Kutcher, né? Que Ashton Kutcher, que aqui esse foi o papel que lançou, né, ele, né, não lançou, mas é o papel que eu mais adoro do ator. Eu gosto muito da carisma que ele tem com os outros personagens. E é um filme que fala sobre também viagem no tempo. E assim, eu adoro esse tipo de narrativa. Eu adoro esse tipo de linguagem cinematográfica. E é um filme que tem, assim, um viés narrativo muito interessante. E para fechar com chave de ouro, eu escolhi aqui um filme que ele não é o melhor filme de ficção científica. Muita gente até não gosta dele, mas eu acho ele, sem sombra de dúvidas, uma das grandes, gratas surpresas,
da senhorita Netflix, que é Oxigênio, um filme de ficção científica, né, ali de 2021, dirigido e escrito por Alexandre Aja, ali do subestimado e sensacional remake ali de A Piranha, que é a Piranha em 3D, né? Na história, presa dentro de uma câmara criogênica, uma mulher deve agir com precisão e calma para conseguir escapar. Quanto mais tempo passa, mais desaparece o seu oxigênio e mais diminui suas chances de sair dali com vida. Oxigênio é um filme que tem uma montagem, uma direção e também um texto muito interessante. Bastante inspirado ali em filmes de terror, como por exemplo Assault, né, que é os Jogos Mortais, filme lá do James Wan, de 2004, mas por exemplo você pode pegar o Cubo, você pode pegar filmes ali com jogos sádicos, sabe? E é muito interessante como aquele ambiente ali deixa a gente muito desnorteado. É um filme interessantíssimo porque as atuações, principalmente ali pela personagem Elizabeth Hazen, interpretada por Melanie Laurent, né, que esteve ali no filme do Tarantino, né? Ela tem uma interpretação muito interessante. Eu gosto muito de como o filme também se aproveita muito da sua produção, né, dos seus efeitos especiais. A direção, ela é muito boa, ela prende demais o telespectador. Assim, no início pode parecer lento, mas se você se permitir assistir esse filme, assim, tentar entender toda aquela loucura que está acontecendo, tem ali um viés meio, né, que ela tem que montar ali, tipo, montar um quebra-cabeça ali para entender por que ela tá ali. E o filme, ele não necessariamente no início vai falar por que ela tá ali, mas durante a longa, né, duração a gente vai entender por que ela tá aí. Bom, então é isso aí, pessoal. Finalmente lancei esse vídeo aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, vê se não é uma boa você se inscrever nesse canal, porque aqui rola indicações de filmes, indicações de músicas, indicações de séries e muitos outros conteúdos. Então, se você também quiser assistir outros vídeos de indicações de filmes, tem aqui a lista da semana que a gente indica muitos filmes de mais gêneros cinematográficos, de outras coisas muito legais. Eu acho que vocês vão adorar bastante. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima J Críticas. Valeu. E até a próxima.